A Páscoa. Nós estamos celebrando a Páscoa nesse mês. A Páscoa, seja ela do judeu, seja a nossa Páscoa. Desde aquele tempo, é a festa mais importante do povo de Deus. Páscoa em hebraico, Pesha, significa passar por cima, no sentido de poupar. Quem passou por cima de todas as casas dos israelitas foi o anjo do Senhor. Estamos falando de uma passagem que é muito mais do que a simples passagem pelo Mar Vermelho. Não que a passagem pelo mar foi simples. Definitivamente não foi. Porém, é muito mais que isso. Porque é uma passagem de um estado para o outro estado. Assim como a nossa Páscoa é a passagem de um estado para o outro estado. A passagem do estado de escravidão para o estado da liberdade na terra que o Senhor dará. Assim nós também passamos do estado de escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus, a caminho da terra prometida, a pátria celeste. Em ambos os casos, tanto o povo judeu como nós, os cristãos, depois da passagem e antes da terra prometida, temos um tempo intermediário que passamos a viver pela esperança. É a nossa esperança. Os israelitas chegaram à terra prometida, Canaã. Nós também chegamos. Vamos ver algumas coisas que são simbólicas. Na Bíblia, não existe coincidência. Em que época do ano se deu esse fato? No mês de Abib, que passou a ser o primeiro mês do ano, no calendário atual, março ou abril, que no hemisfério norte é saída do inverno para a entrada da primavera. O inverno no hemisfério norte é uma estação associada a uma situação de morte. Tem a simbologia de morte. Tudo coberto de neve é como se a natureza estivesse morta. A primavera tem a simbologia de nova vida, de renascimento. A Páscoa aqui é na mesma época, porque, como a Bíblia diz, Jesus estava indo para celebrar a Páscoa em Jerusalém para a comemoração da Pente. Alguns fatos na crucificação de Jesus que estão ligados à Páscoa. Como tirá-lo da cruz antes do fim do dia? Qual era o preparativo para esse Pente? Um cordeiro, pães asmos, sem fermento, ervas amargas, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão e o sangue. Os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos se ligavam à viagem que empreenderiam. Estavam prontos para caminhar. Com a celebração da Páscoa, é o cordeiro, as ervas, os pães e sangue. A Páscoa é uma refeição, meu amigo e minha amiga. Para nós é também. Qual é a nossa refeição? A Santa Ceia. A ceia que Jesus instituiu quando ele comemorou a Páscoa com os seus discípulos e separou 2 elementos da ceia como símbolos para celebrar a nova Páscoa. A Páscoa do judeu é esta refeição de um cordeiro
que será sacrificado e tirado o sangue. Por quê? Porque não existe remissão de pecados sem sangue, de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 22. O cordeiro seria assado e acompanhado com ervas amargas para lembrar o sofrimento da escravidão. Essa erva era um memorial dos tempos de amargura. O cordeiro assado com a gordura, pois a gordura é o que dá sabor à carne. Quando se queima a gordura, sai o aroma. Por isso, em todos os sacrifícios, a gordura era queimada em oferta de aroma agradável a Deus. O sangue era para ser derramado para o sacrifício e não ingerido. O pão sem fermento. Por que o fermento é símbolo de corrupção? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sem fermento significa sem o fator que corrompe a farinha. O sangue foi aspergido nos umbrais das portas. Ou umbral tinha uma simbologia não só judaica cristã, mas dos cultos pagãos também, porque o umbral é o que mostra a entrada da minha casa, mostrando aquilo que eu creio e aquilo que eu sou. Deuteronômio 6, verso 9. E a escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Escrever nos umbrais da porta de casa a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: tenha isso no lugar em que você passa toda hora, todo dia, para memória, para se lembrar do compromisso com Deus.